Bom dia, povo de Deus, povo da fé, povo abençoado, né? De novo aí nessa frustração, de novo nessa angústia, nessa tristeza. Levanta daí todo mundo agora, vamos levantando, vamos tirando esse pijama, arrumando esse cabelo, escovando esse dente. Nada de angústia, nada de tristeza, né? Vamos levantar agora em nome de Jesus para vencer, para conquistar, para projetar, para que tudo venha dar certo. Porque a palavra de Deus fala, se projetas alguma coisa, a luz do Senhor brilhará em nosso caminho, né? E tudo nos sairia bem. Então, levanta dessa cama, você que está desanimado, sem vontade, achando que o ano já está acabando e nada aconteceu, mas agora é o melhor momento da sua vida. E você, principalmente você que vai assistir esse vídeo, o Espírito Santo nessa manhã está falando com você, né? Como falou comigo nessa manhã. Eu estou gravando esse vídeo agora justamente porque Deus falou comigo nessa manhã. E o que eu vou falar para você é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? Na vida de muita gente. Muitas vezes até por interpretar a palavra de Deus de uma forma diferente, né? Por falta de sabedoria, de conhecimento. Como Deus fala o que não? O meu povo sofre por falta de sabedoria e por falta de conhecimento, até mesmo da palavra. Porque quantas vezes a gente não lê a palavra de Deus e nós não entendemos? Às vezes nós lemos um versículo uma vez e nós já queremos entender tudo o que está escrito, né? Queremos que toda a revelação esteja ali naquele versículo. Mas a gente sabe que não vai acontecer dessa forma, porque tudo é um processo, tudo é uma perseverança. Então, se você tem um projeto, né? Você tem um projeto, você tem que elaborar bem aquele projeto. Não é de um dia para uma noite para se concretizar, para se realizar. Então, a gente sempre fala, hoje nós vamos falar um pouco aqui da história de José, né? Que às vezes as pessoas falam assim, nós já estamos cansados de falar de José, estamos cansados. Meu esposo mesmo fala, de novo, quando ele vai no YouTube, ele bota lá uma pregação. Aí ele fala de novo a história de José, nós já estamos cansados de ouvir a história de José. Mas sempre quando o povo fala, assim, hoje o Espírito Santo pela manhã estava falando comigo dessa forma. O povo fala muito da história de José, mas o povo fala dos sonhos de José, né? Da inveja dos seus irmãos, dos sonhos de José. Mas o Espírito Santo sempre traz uma renovação na palavra. Observe, você lê e você só entende aquilo que todo mundo passou para você. Mas quando você lê e pede a Deus discernimento da palavra, o Espírito Santo vai lhe revelar coisas mais profundas e ocultas que nós não sabemos, né? Como está escrito lá no livro de Jeremias, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Quantas coisas nós não sabemos ainda, porque nós comemos pela mão dos outros, né? O que um prega, outro prega e fica naquilo mesmo ali. A gente tem que procurar cavar, tipo assim, eu vou procurar, eu vou descobrir os tesouros escondidos que não estão na terra. Os tesouros escondidos estão na palavra de Deus, que vão ser reveladas aos pequeninos, como Deus fala, né? Deus fala que ele dá glória a Deus porque os segredos foram revelados aos pequeninos e não os entendidos, né? Aos humildes, que precisam ouvir a palavra de Deus, que se interessam em aprender. Então, o sonho de José é que todo mundo sabe o sonho que José tinha, né? E que todos já estão cansados de saber o que os irmãos de José fizeram para José. Mas o importante não foi o sonho de José, porque sonhos se realizam, mas sonhos não mudam a vida de ninguém. Sonhos não mudam a vida. O que muda a vida do ser humano é projetos bem elaborados, com sabedoria. Isso é que muda a vida, isso é que transforma. Sonho não muda a vida, né? Muito pelo contrário, o sonho de José aproximou José do projeto dele. José não tinha José sonhava, mas o que Deus deu para José não foi sonhos. Deus deu projetos em forma de sonhos, né? Que muitos não falam, só fala dos sonhos, mas Deus ele deu a José projetos, né? Ali não eram simples sonhos, ali eram projetos. Como você vê como aconteceu lá no Egito, né?
Então, Deus deu projetos para José, projetos bem elaborados, né? Que ele sofreu por causa do sonho, como fala dos feixes, que os feixes grandes se curvavam para os pequenos. E aí os irmãos começaram a achar simplesmente que José ia governar sobre eles. E realmente foi o que aconteceu. Mas não foi por causa do sonho. Na verdade, o sonho só foi um sinal, Deus querendo mostrar para José, que nem ele mesmo entendeu, que sonhos a gente nem entende, o que seria lá no futuro para ele, né? Que ele mesmo não entendeu, não foi revelado tudo para José. Mas os projetos de José só foram revelados lá no Egito. Nem ele mesmo sabia que ele interpretaria sonho. Se ele soubesse, ele mesmo teria interpretado o sonho dele, não teria passado o que ele passou. Porque ele contava o sonho para os irmãos, para que os irmãos, alguém pudesse o quê? Decifrar o sonho dele. Mas ninguém sabia decifrar o sonho de José, a não ser o próprio Deus que foi revelado a ele lá no Egito, né? Para que foi aí que a vida de José mudou, quando José começou a elaborar projetos para decifrar o sonho, e daí veio o projeto maior, que era ser o governador dali daquele lugar, né? Que José, você vê que ele tinha aquela coisa assim da providência, de economizar, né? O projeto maior que fez José crescer foi José economizar, foi José guardar estoque de alimentos e tudo, e reverter o sonho, não foi só o sonho. Junto com o sonho veio o projeto. Junto com aquele sonho de José também veio o projeto, né? De estocar alimentos, disso, daquilo, que haveria 7 anos de fome, das vacas gordas, das vacas magras. Então, teve tudo aquilo ali. Então, José teve um discernimento de elaborar um projeto, no qual foi aprovado, e por isso aí que ele se tornou o governador. Não foi só porque ele interpretou o sonho, né, de Faraó. A José interpretou, mas José elaborou projetos. E sonho não vai mudar a vida de ninguém. Sonhos não vai mudar. O que vai mudar a vida da gente é projetos, projetos. Aí eu pergunto para você, qual o seu projeto para 2026? Talvez você sonhou o ano todo. E se eu perguntar hoje para as pessoas, o que você tem para 2026, a pessoa vai falar, eu tenho um sonho. Sonho não vai mudar a vida das pessoas, o que vai mudar a vida é projetos. Projetos. Sonhar, todo mundo sonha, até uma criança. Até uma criança tem sonhos, mas nem todos projetam. E a palavra de Deus fala bem claro, se projetas alguma coisa, tudo te sairá bem, e a luz do Senhor brilhará em seu caminho. Deus não está falando, se sonhas alguma coisa, não, se projetas. Então, você tem que parar de ser um sonhador, de sonhar. Você tem que projetar. 2026 é o ano do projeto, tá entendendo? 2026 é o ano de você projetar algo para a sua vida. Você tem que projetar. Não, eu vou projetar, eu não vou mais sonhar. Porque sonho é mais ou menos assim. Você tem um sonho de... Como eu tinha um sonho de ir em Israel. Eu tinha um sonho tremendo. Eu não tinha dinheiro e eu queria ir para Israel. Eu já falei que vou contar esse vídeo. Mas eu vou contar isso. Eu ainda vou contar esse sonho meu. Eu ainda vou contar. Ainda vou gravar um vídeo para você falando isso. Eu tinha esse sonho. E Deus fez acontecer na minha vida esse milagre, né? Mas eu voltei, não mudou a minha história porque eu fui, para ser sincera. Não mudou a minha história, né? Assim, eu fiquei muito feliz, até hoje eu sou muito grata a Deus, muito feliz. Mas sonhos não mudam, o que muda é projeto. E nós temos que ter projeto, né? Então, 2026, você precisa elaborar um projeto na sua vida. Você que ainda não tem nenhum projeto escrito, você que só está sonhando, começa a elaborar um projeto. Ora a Deus, pede discernimento, Deus me dá força, Deus me dá sabedoria. Meu Pai, esse ano eu não entro da mesma forma. Deus, eu quero projeto. Porque a Bíblia fala que nós não podemos também viver comendo nosso pão com escassez, não, como a palavra de Deus fala. Eu não vou mentir para você que eu não sou uma pessoa, eu não sou, tipo assim, sonhadora, né? A pessoa fala assim, você tem que sonhar grande, não. Eu não tenho que sonhar grande, eu tenho que projetar alto, eu tenho que projetar grande, é o nosso projeto que tem que ser grande, né? Nas mãos de Deus. E Deus, ele ali, junto com a gente, ele vai projetar também, nós vamos elaborar, o Espírito Santo vai dar na sua mente à noite. Eu mesmo, eu já tenho meus projetos, já falei para você em alguns vídeos, né? Que eu
também não tinha nada, trabalhava com poucas coisas também, mas hoje eu tenho minha loja, minha empresa, né? Que eu trabalho com decorações de festas, cama elástica, as piscinas de bolinha, cadeiras, mesas. E olha que não foi assim um projeto pequeno, é um projeto grande, porque são coisas caras. Mesas e cadeiras são caras, camas elásticas, essas coisas, toalhas, tampão, e você tem que ter várias cores, tem que ter tampão, e tem que ter mesas para bolo. Então, tudo isso aí foi um projeto, não foi um sonho, não vou mentir a você que foi um sonho. Eu não tive tempo de sonhar, Deus me deu um projeto, Deus mandou eu fazer, então foi um projeto que Deus me deu. E eu elaborei com muita dificuldade e deu certo. Então, 2025 para você tem que ser diferente. Você não tem que sonhar, só viver nessa palavra, porque todo mundo prega a mesma coisa, o sonho de José, o sonho de José. Aí você vai dormir pedindo a Deus um sonho. Não peça para Deus projeto. Sonho é sonho, todo mundo sonha, tem sonho que nem se realiza. Tem pessoas que morreram. Eu conheço pessoas que morreram, que tinham sonho. Quantas pessoas dizem que tinham sonho de se aposentar? Meu sonho é me aposentar e ver minha aposentadoria. Ou adoece ou morre antes. E não consegue nada. Porque ela não tinha projeto. Projeto, ela poderia viver o projeto da vida dela. Mas a aposentadoria é um projeto que é o final de vida, praticamente, já é no final, né? Ou então a pessoa vai ficar doente, vai ficar todo aleijado, todo torto, que é isso que o povo quer hoje, para poder conseguir uma aposentadoria que não vai mudar nada, não vai acrescentar nada. Mas um projeto bem elaborado vai mudar a sua vida e a minha vida. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, pare de ser um sonhador, mas projeta algo para a sua vida. Porque 2025 também eu tenho outros projetos para mim elaborar. 2025 não, desculpa. 2026, né? Eu já tenho alguns projetos a ser elaborados em 2026. Então, a gente tem que parar de ser um sonhador, porque as pessoas querem dormir e sonhar, como José sonhou, cada qual no seu quadrado, né? Foi só um sonho de José, mas os projetos mudaram a vida dele, né? Então, assim, a gente tem que ter projetos elaborados, projetos firmes na nossa mente. Porque se projetas alguma coisa, tudo vai nos sair bem, né? E quem tem propósito firme, não, eu vou sonhar, não, eu vou projetar. 2026 eu vou projetar. Você já tem que ter um caderno em mão com seus projetos. Não é só ficar falando, não. A ideia que Deus der para você à noite ou à madrugada, você já escreve lá no seu projeto, no seu caderno. Não, vou escrever no meu caderno, no meu projeto, e todos os dias eu vou orar. E tal data eu vou botar em prática. Você tem que definir sua data. De tal data, tal mês, eu vou colocar em prática esse projeto, né? Porque depois você desanima, o diabo começa a colocar angústia, tristeza, o diabo começa a falar na sua mente que não vai valer a pena, para que isso? Isso não dá certo. Ah, eu quero me descansar, não sei o quê. Mas a palavra de Deus fala que tudo que vem às nossas mãos é para a gente fazer. Porque para onde nós vamos, a sepultura, nós não vamos, lá não tem nem projetos e nem obra. E os que desceram a sepultura jamais vai poder glorificar Deus. Então, nós é que vamos glorificar Deus com a nossa vida, né? Com nossos projetos bem elaborados, realizados pela mão do nosso Senhor. Então, você fica na fé, creia que já deu tudo certo, né? Que seus projetos já deu tudo certo. Mas para de ser um sonhador e começa a ser, a partir de agora, alguém que projeta algo que já deu tudo certo. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro nesta manhã que tudo para você já deu certo. Que o seu projeto que você vai elaborar a partir de hoje já deu certo em nome de Jesus. E que tudo que estava trancado, estava travado nos seus caminhos, já começam a destravar agora. Em nome de Jesus, você que está desempregado, que o Espírito Santo comece a te dar projetos, abre portas agora, destravar o seu caminho. Se tiver um espírito amarrando a sua vida, que ele seja arrancado agora, esse demônio desgraçado, espírito de miséria, espírito de escassez. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus. E que a luz do Senhor venha brilhar em seu caminho e no seu projeto, em nome de Jesus. E você também que não está inscrito no nosso canal, né? Também se inscreve no nosso canal. Eu sempre vou estar pedindo a Deus uma direção. Talvez você até diga, mas você demora de gravar vídeos. Mas eu também não vou sair gravando qualquer coisa para dizer que eu estou gravando no YouTube, né? Eu prefiro gravar com a direção do Espírito Santo e saber que eu vou ajudar outras pessoas. Isso é que é certo.
Não é assim, todo dia eu vou gravar, todo dia eu vou gravar, toda hora eu estou gravando, inventando coisas para as pessoas. Mas quando Deus fala comigo, Deus me dá uma direção. Eu gostaria muito de estar gravando todos os dias, mas às vezes também não dá, porque eu trabalho, faço aqui meu trabalho com o povo, de núcleo, de oração. Então a gente tem outros alfazeres, né? Mas eu creio que eu estou ajudando você em nome de Jesus. Às vezes eu gravo também aqui, coloco nos meus status. Eu tenho muita gente nos status por causa de meus clientes. Então eu ajudo bastante eles que estão começando agora, querendo desistir também. Muita gente comenta. Então, você também pode comentar, você pode se inscrever aí no nosso canal, é só apertar aí o botãozinho inscrever-se e nos ajudar para que mais pessoas também possam ser ajudadas, né? Alcançada por essa palavra. Porque muita gente fala, a palavra é muito boa, me ajudou muito, eu estava querendo desistir, mas você não vai desistir. Então, Deus ele vai te abençoar nessa manhã e assim eu finalizo te dando um bom dia, né? Que seja dia produtivo, dia abençoado, dia de paz, dia de alegria. E você se inscreve aí no nosso canal para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenha um bom dia.